Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, esperamos que sim. Na semana anterior, na sexta semana, nós enviamos uma atividade para vocês, que era um texto síntese, né, sobre consciência coletiva e cinco exercícios bem simples para vocês manterem inteirados em mais uma semana de distanciamento social. Então vamos lá. O objetivo desse vídeo então é fazer essas correções. Vamos pegar aí a primeira questão, né? Que pede para você explicar o que você entendeu por consciência coletiva. Quando eu falo de consciência coletiva, eu lembro que esse conceito ele foi criado pelo sociólogo Emile Durkheim e é definido como o conceito de consciência coletiva é definido como um conjunto de características e conhecimentos comuns que uma sociedade ou que vários indivíduos vão fazer com que esses indivíduos pensem de forma uniforme, segue as regras sociais de maneira minimamente semelhante. Seria mais ou menos isso. Então, quando eu falo de consciência coletiva, eu devo lembrar que isso corresponde às normas sociais, às práticas sociais, à etiqueta, à moral, aquela noção geral do que eu devo e não devo fazer, o que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer. Então isso é chamado por Emile Durkheim, de uma maneira simples, de consciência coletiva, ok? Na questão 2 foi pedido para que vocês fizessem uma pequena pesquisa biográfica sobre o sociólogo Emile Durkheim, né? Então isso aí, a própria internet está cheia desse material de informação que você com certeza não deve ter tido dificuldade para chegar nessas informações. Então, Emile Durkheim é o fundador, né, digamos, é considerado o pai das ciências sociais, da sociologia. Ele nasceu na França no século XVIII, morreu no século XIX, e ele foi diretamente influenciado pelas ideias positivistas de Augusto Comte, né, que é aquela ideia de ver o desenvolvimento da sociedade somente através da ciência. Isso é o positivismo. E, junto com isso, o Durkheim passa a observar os comportamentos coletivos, né, da sociedade. E a principal preocupação de Durkheim é explicar os elementos capazes de manter essa sociedade que passa, né, a configurar, de que tipo de sociedade que passa a configurar após a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, Emile Durkheim tem várias obras, como da divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, suicídio, um estudo de sociologia, as formas elementares da vida religiosa, educação e sociologia, a educação moral, sociologia e filosofia, que foi uma das últimas obras de 1929, que também foi produzida após a sua morte, porque já tinha um material e eles imprimiram, chama obra póstuma. Ok? Na questão 3, pessoal, pergunta para o aluno de que maneira nós adquirimos uma consciência coletiva. É uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo ela exige que a gente pense um pouquinho. Então nós entendemos um pouquinho o que é consciência coletiva. Agora a gente precisa entender o que leva um indivíduo a adquirir essa consciência coletiva. Para Durkheim, o indivíduo, em muitas das suas práticas sociais, ele é diretamente influenciado no meio social que ele está inserido, no meio social que ele nasceu, que ele vive. Então, logo, o indivíduo e as suas ações, eles são influenciados por essa consciência individual ou essa consciência coletiva. A escola, por exemplo, é uma instituição social que influencia o indivíduo, que molda o indivíduo para que ele cumpra as normas e as regras sociais. A família, pela educação dos filhos desde pequeno ou pela falta de educação, ela também vai moldar ou vai deixar de moldar um caráter.
As instituições religiosas também é uma instituição social que visa moldar o caráter do ser humano. Então, para Durkheim, todas as instituições sociais influenciam para que nós adquiramos a consciência coletiva, ok? Na questão 4, dê um exemplo de consciência particular e consciência coletiva, que não está no texto. Lá no texto eu coloquei o seguinte exemplo de consciência particular. Eu, particularmente, não gosto de música sertaneja, eu acho de mau gosto, aquele povo sofrendo, com dor de cotovelo, parecendo um bando de corno chorando. Tá, sem nenhuma crítica, isso é um. Estou falando de uma consciência individual, a minha individualidade. Do mesmo jeito, a música funk, que para mim não tem sentido algum. Então, essa seria uma consciência particular. Agora, onde que essa consciência vai para o geral, vai para o coletivo? Aí eu dei esse exemplo. Nós entramos dentro de um ônibus, nem conhecemos o motorista, o ônibus está cheio de pessoas, e todo mundo confia que aquele motorista não vai passar mal, não vai bater no meio-fio, não vai bater em carro, não vai provocar briga no trânsito. Então isso é uma consciência coletiva de que nós, enquanto membros da sociedade, nós estamos seguros nas mãos daquele motorista que dirige aquele ônibus. Então isso é um exemplo particular e um exemplo de consciência coletiva, né? Consciência particular e consciência coletiva. Ok? Você pode, dentro desses exemplos, criar outros exemplos que eu não vou citar aqui porque esse vídeo ele precisa ser um pouquinho mais rápido. Ok? Bom, nós temos aqui a quinta e última questão. Por que a consciência coletiva por que a consciência coletiva ela é consciente e ao mesmo tempo inconsciente? Gente, ele está perguntando o seguinte: o Durkheim afirma que existe a consciência coletiva e a consciência particular. E que a consciência coletiva, nós fazemos as coisas muitas vezes mecanicamente e a gente nem para pensar por que a gente faz isso. Né? Então vamos lá, vamos tentar explicar isso aqui de uma forma mais simples. A consciência coletiva ela está localizada num nível de estrutura tanto sociológica quanto psicológica e constitui uma cultura, um consenso e um senso comum entre os indivíduos de uma sociedade. Ficou ruim? Calma, eu vou explicar agora. Então, o que eu quero dizer com essa lorota toda? Que a consciência coletiva ela forma um sistema determinado que tem vida própria. É como se nós, antes de nascermos, certos comportamentos que a gente aprende, como é que eu vou dizer isso? Como se ao nascer, certos comportamentos como a obediência já existisse antes mesmo de alguém me ensinar. E não obedecer às normas e às regras sociais iria criar em nós algum incômodo. E mesmo que a gente não saiba por que razão, por que disso. Então a consciência coletiva, por isso que a consciência coletiva, ela pode ser consciente ou inconsciente. Porque mesmo que a gente entenda os porquês, aquilo que nos foi explicado na escola, mas tem certas atitudes que a gente tem que a gente não explica. Simplesmente obedecemos algumas normas e regras sociais que os nossos pais nos passaram, que a escola nos passaram, que as instituições religiosas nos passaram, e a gente simplesmente achou por bem seguir e obedecer. Ok? Gente, muito obrigado. Lembra das nossas recomendações, estudem, vá lá no GR8, participem, porque realmente nós não temos um prazo para voltar. E em relação ao vídeo, é importante que você participe. Comente alguma coisinha lá, se inscrevam e vamos fazer essa coisa mais interativa. Tá bom? Boa semana e até a próxima, hein?